Olá, sou Dalva Ferreira e hoje vou tratar com vocês sobre o tema O Homem de Bem. É sempre uma alegria tratar sobre a doutrina espírita, refletir sobre a doutrina espírita, aprender com a doutrina espírita. Mas esse tema especialmente é um tema muito importante para todos nós que desejamos alcançar, buscar a felicidade. Porque nós sabemos que não é possível sermos felizes enquanto não estivermos praticando a lei divina. E quando nós nos tornarmos de fato homens de bem, certamente nós estaremos trilhando o caminho para a felicidade real, a felicidade plena. Então, por isso a importância de tratarmos sobre esse assunto, sobre esse tema, o homem de bem, que consta em O Evangelho segundo o Espiritismo, para refletirmos sobre nós mesmos, refletirmos sobre como estamos caminhando, como está sendo a nossa jornada, qual a transformação que estamos realizando em nós mesmos. É importante sabermos qual é a nossa meta para que venhamos a trabalhar para alcançar. Trabalhar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para nos tornarmos de fato um dia homens, mulheres de bem. Então, vamos lá, né? Vamos dar início, né, às reflexões, analisando as características, as qualidades do homem de bem. Então, o homem de bem. O homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Então vejam, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então vamos refletir um pouquinho, né? Como nós estamos agindo. Cada um de nós. Vamos refletir. Vejam, o homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ou seja, ele não apenas almeja praticar a justiça, o amor e a caridade, mas ele pratica na sua pureza. Então, o homem de bem já está colocando em prática essas leis. Ele interroga a sua consciência, ele analisa quais estão sendo as suas atitudes perante o outro. Se ele não violou alguma lei, que lei? A lei de amor, de justiça e de caridade. Ele interroga a sua consciência se ele está fazendo todo o bem que podia para os seus semelhantes, aqueles que estão ao seu redor. Ele se interroga se não está prejudicando alguém. Vejam que quando nós lemos esse trecho, né, que fala sobre essa prática da lei de justiça, de amor e caridade, que ele interroga a sua própria consciência, eu me lembro aqui, lá do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, que coloca que para se conhecer, para se fazer a sua autoanálise, né, aplicando aquela famosa frase conhece-te a ti mesmo, ele dizia que ele, ao deitar à noite, ele colocava a sua cabeça no travesseiro e questionava se ele tinha prejudicado alguém, se ele tinha deixado de fazer algum bem. Então vejam que a atitude que Santo Agostinho tinha de fazer essas interrogações é a atitude do homem de bem. Então, o homem de bem, ele não deixa escapar as oportunidades de ser útil. Ele sempre tentará ajudar aqueles que estão ao seu redor, de algum modo, de alguma forma. Não porque alguém lhe cobre, não porque a sociedade lhe cobre, mas porque a sua consciência
assim determina. A sua própria consciência exige de que deve realizar dessa forma para que seja feliz, para que fique satisfeito consigo mesmo. O verdadeiro homem de bem não faz o bem, não pratica a lei de justiça, de amor e caridade, porque está preocupado com o que o outro pensa, com a aparência de aparentar algo, mas sim porque a sua própria consciência ficará tranquila ao ter cumprido com a lei divina. Então vejam, ele sempre vai se interrogar, o homem de bem, se tem alguém que tem alguma queixa sobre ele. E sempre vai fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Isso lembra alguma coisa? Lembram de Jesus, quando disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então vejam, o homem de bem, ele vai aplicar esse ensinamento do Cristo no seu dia a dia, na sua vida, naturalmente. É claro que quando nós dizemos naturalmente, não é que surgiu no estalar de dedos de um dia para o outro essa atitude, mas ele se esforçou, foi aprendendo, foi refletindo, foi observando a si mesmo, foi analisando os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos, as suas próprias atitudes, para que viesse se ajustar. Até que, aos poucos, através desse esforço constante, venha agir desse modo, praticando a lei de justiça, de amor e caridade, de forma espontânea, de forma natural. O espírito, que somos todos nós somos espíritos, ele não progride no estalar de dedos. Ele leva tempo, é necessário que haja oportunidades de aprendizado. Mas como eu disse anteriormente, nós precisamos saber qual é a nossa meta. Então nós precisamos saber que para efetivamente sermos homens de bem, é necessário que venhamos a aprender a praticar a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Então, continuando, o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, o homem de bem, ele não tem apenas a fé em Deus quando tudo lhe é favorável, quando as coisas boas estão acontecendo consigo. Ele tem fé em Deus, ele acredita na bondade divina, na justiça e na sabedoria divina em todos os momentos da sua vida, tanto nos momentos de alegrias, como nos momentos de perdas, de dificuldades, de sofrimentos físicos ou mesmo morais. Ele sabe que nada acontece sem a permissão divina, que tudo está de acordo com a lei divina. E que se nós estamos passando por alguma experiência, por alguma dificuldade, tem um propósito. E a doutrina espírita veio nos esclarecer quais são esses propósitos. O propósito é justamente ou expiarmos os erros do passado, porque nós somos espíritos criados simples e ignorantes por Deus, mas que não fomos criados agora nessa encarnação. Já tivemos inúmeras vidas anteriores, passamos por muitas outras vivências, existências no mundo físico e espiritual, cometemos muitos acertos, mas também muitos erros, e que com esses erros é necessário que venhamos a expiar, corrigir os erros do passado, como também o outro propósito é nos colocar à prova. A prova para ver se realmente nós já aprendemos as lições que precisamos aprender. É como uma escola, onde o aluno, quando ele é aprovado, ele vai para o próximo ano, o próximo grau de aprendizagem.
enquanto que aquele que não aprendeu ainda é necessário refazer as provas, ter as lições novamente, para que após a aprovação suba mais um grau, no grau de crescimento, de conhecimento. Então nós temos os propósitos de espiar, de provar e também como missões. Muitas vezes nós viemos aqui como missão, ou melhor, com muitas missões, ainda que pequenas, para junto às pessoas que nos cercam, os nossos familiares, a nossa sociedade, possamos colaborar de alguma forma para que haja um progresso, uma evolução, um crescimento. Então, se nós estamos passando por adversidades, por dificuldades, sejam elas quais forem, nós precisamos ter a certeza de que há um propósito divino. Não é à toa, nós não passamos por nenhuma dificuldade por acaso. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é sabedoria. Então, um verdadeiro homem de bem, ele não duvida da existência de Deus, ele não duvida da bondade de Deus, da justiça de Deus e da sabedoria de Deus. Ainda que as dores lhe cheguem, ainda que haja perda, né? Perda de familiares, distanciamento, que nós sabemos que nós não perdemos, né? Apenas distanciamos, mas a fé em Deus permanece. E nós temos muitos exemplos disso. Muitos exemplos de pessoas que passam pelas dificuldades, mas não vacilam na sua fé. Na fé em Deus, na justiça, na bondade e na sabedoria divina. Então vejam que o verdadeiro homem de bem, ele não questiona Deus. Ele pode questionar o que Deus quer que aprendamos. Mas ele não questiona a justiça divina, ele não questiona a sua própria fé em Deus, porque ele tem a certeza, a convicção plena de que há essa sabedoria, né? Essa sabedoria que rege, né, todas as nossas vidas através de suas leis perfeitas. Não há dúvidas para o homem de bem da existência da justiça, da bondade e da sabedoria divina. O homem de bem, continuando, ele tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem, ele tem a certeza que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Ele tem a certeza que amanhã, por maiores que sejam as dificuldades de hoje, será melhor. Que todas as vicissitudes, todas as dificuldades por qual está passando aqui hoje têm um propósito e que se ele enfrentar e superar essas dificuldades com paciência, com fé, com resignação, certamente terá um futuro melhor. Terá a vida espiritual, não só a vida espiritual, mas também a vida material aqui, já numa condição muito melhor. Então ele tem a certeza de que há um futuro promissor e que tudo que nós estamos plantando hoje, através do nosso esforço, através da resignação ou resiliência, utilizando o termo mais moderno, né, ao ponto de que as dificuldades chegam, nós sabemos que há situações em que nós não podemos modificar. Muitas nós devemos modificar quando é possível. Por exemplo, se nós temos uma doença, né? Se surge uma doença, nós precisamos buscar todos os meios disponíveis para buscar a cura dessa doença. Mas há situações que essa doença não há cura. Ela é incurável. A ciência médica ainda não encontrou possibilidade de cura. Ainda que busquemos os recursos espirituais, não é possível. Por quê? Porque é natural que nós venhamos um dia perecer, que esse corpo físico, uma hora, venha a adoecer.
E quando isso acontece e não é possível a cura, nós precisamos ter a resignação, a resiliência de saber que não é uma punição divina. Deus não quer o nosso sofrimento. O que nós precisamos ter em mente é que esta experiência nos servirá de algum aprendizado. E talvez o aprendizado seja justamente a paciência, a fé, a resignação, o amor incondicional. Então, aquele que é o verdadeiro homem de bem, ele tem fé no futuro. Ele sabe que todos os bens materiais são temporais, inclusive o nosso corpo físico, inclusive os nossos bens que nós tanto valorizamos, a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, são temporais, não permanecem. O que permanece somos nós, espíritos imortais, com a nossa essência de conhecimento, de sentimento e de ações. É isso que permanece. Então, o homem de bem, ele tem fé no futuro e por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O homem de bem aceita todas as vicissitudes da vida, porque ele sabe que todas elas, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então o homem de bem não fica reclamando das suas dificuldades. Ele tenta resolver, ele tenta solucionar. Ele tenta passar pela experiência sem revolta. Ele passa pelas experiências sem revolta. Porque ele sabe que Deus é justo, que Deus é justiça, que Deus é bondade. E que Deus nos dá sempre oportunidades de aprender, de crescer, de evoluir. Então o homem de bem não vai ficar chamando Deus para uma conversa como se fosse tirar satisfações com Deus. O homem de bem, ele vai compreender que por maiores que sejam as vicissitudes da vida, por maiores que sejam as dores, por maiores que sejam as decepções, são provas ou expiações que nós estamos passando como meio de nos induzir ao nosso próprio crescimento, enquanto espíritos imortais que somos. O homem de bem faz o bem pelo bem, paga o mal com o bem. Então o homem de bem, ele faz o bem pelo prazer de fazer o bem. Ele não está preocupado com o que o outro pense. Se o outro vai ser grato, aquele que está recebendo, vai ser grato ou não. Ele não espera nada em troca. Ele não faz o bem aguardando que haja algum tipo de retribuição, nem mesmo um agradecimento. Porque a maior felicidade é justamente de poder contribuir. A felicidade do homem de bem é de poder fazer o bem, ainda que aquela pessoa nunca mais olhe para ele, ainda que a pessoa beneficiada lhe volte as costas, seja ingrato. Isso não vai impedi-lo de continuar fazendo o bem, porque o benefício de fazer o bem ele já alcançou. É da alegria de ter podido auxiliar alguém. Então, o homem, possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, nenhuma recompensa, nem mesmo esperando que, olha, agora eu fiz o bem, então vou ter um bom lugar no céu. De forma alguma. Isso é esperar recompensa, é querer troco, algo em troca. O homem de bem não espera nenhum tipo de recompensa. Como eu disse anteriormente,
nem mesmo a gratidão, nem mesmo o sorriso de gratidão. É claro que a gratidão também é uma virtude, né, que nós precisamos desenvolver em nós. Mas nós não podemos impedir que façamos o bem porque o outro é ingrato. Se o outro é ingrato, isso é um problema dele e que ele vai aprender com o tempo a exercitar essa gratidão. Mas o homem de bem, ele faz o bem pelo prazer de fazer o bem, sem esperar realmente nada em troca. O homem de bem paga o mal com o bem. O homem de bem não paga o mal com o mal, ele não dá o troco na mesma medida. Não age pensando no olho por olho e dente por dente. O homem de bem, ele paga o mal com o bem. Todas as vezes que ele tiver oportunidade de auxiliar aquele que lhe feriu, ele irá auxiliar. Ele não vai se sentir feliz em ver a infelicidade daquele que o feriu, daquele que o machucou. Então vejam, o homem de bem paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então o homem de bem, ele vai buscar a justiça mesmo que essa justiça venha a prejudicar o seu próprio interesse. Mesmo que ele venha perder algo, mesmo que lhe traga algum tipo de prejuízo, ele vai buscar a justiça. Então vejam o quanto isso é difícil para nós, né? Lá no Livro dos Espíritos também, nós temos informações dos Espíritos que a maior chaga da humanidade é justamente o egoísmo. Porque o egoísmo faz com que olhemos apenas para nós, desejamos as coisas apenas para nós. E quando somos egoístas, nós sacrificamos a justiça, nós sacrificamos o outro. E um dos maiores defeitos que nós podemos ter é justamente o interesse próprio, é pensar apenas no próprio interesse. E é o que nós vemos na sociedade de modo geral. Por que há tantas injustiças? Justamente porque as pessoas, ou nós, buscamos o nosso próprio interesse, em detrimento da justiça, em detrimento do que é direito do outro. Por isso que nós temos uma sociedade tão desequilibrada, com tantas injustiças, com tanto sofrimento, e que precisa, sim, ser renovada, ser reavaliada. Mas nós não podemos mudar a sociedade se nós não nos modificarmos intimamente. Para modificarmos a sociedade, nós precisamos olhar para nós mesmos. Ao invés de ficarmos apontando o dedo ao outro, olhemos para dentro de nós. Muitas vezes nós condenamos o outro que está agindo em desacordo com a justiça, visando apenas o próprio interesse. Mas e se fôssemos nós que lá estivéssemos, tendo a mesma oportunidade de ter algum benefício, ainda que prejudicando o interesse do outro? Será que nós também não agiríamos do mesmo modo? Essa é uma reflexão que devemos ter. Então, o homem de bem, ele sacrifica o seu próprio interesse para preservar a justiça. Então, isso é importante que nós venhamos a refletir, fazer essa reflexão sobre nós. Como nós estamos pensando, sentindo, agindo. Não importa o que nós aparentamos, o que importa é o que nós somos, a nossa essência. Como lá no início do texto, né, que nós lemos aqui, nós precisamos interrogar a nossa própria consciência.
Não importa o que os outros veem, o que os outros achem. É importante que nós analisemos quais são verdadeiramente os nossos propósitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Porque isso sim é o que determina o que somos. Não é a nossa aparência, não é a avaliação do outro, seja ela positiva ou negativa. O que realmente vale é o que nós somos, é a nossa essência. É isso que importa. Daí a importância de sabermos qual é a nossa meta. Se nós ainda não estamos conseguindo sacrificar o nosso interesse à justiça, então vamos nos esforçar para isso. Vamos começar a identificar isso. O bom de sabermos quais são as qualidades, as características do homem de bem, é que nós podemos analisar, olhar para nós mesmos e começarmos a identificar o que precisamos fazer, onde eu estou, como eu estou agindo, quais qualidades verdadeiramente tenho, o que eu preciso fazer para melhorar, para chegar mais próximo àquilo que é ideal. Então vamos lá, continuando. Então o homem de bem tem satisfação nos benefícios que distribui. Encontra sua satisfação nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros, antes que dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então vejam, o homem de bem, ele encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca. Ele encontra satisfação no bem que ele faz. Ele pensa primeiro no outro para depois pensar em si mesmo. O seu impulso é sempre de ajudar, de auxiliar. Enquanto que do egoísta sempre vai estar calculando quais são as vantagens, quais são as perdas de cada ação generosa. O homem de bem vê todos os homens como irmãos. O homem de bem, ele não faz distinção entre aqueles que compartilham da mesma crença, se são da mesma religião, da mesma raça, do mesmo país. O homem de bem, ele vê todos como irmãos. E de fato somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus, criados do mesmo modo e destinados para o mesmo fim. Fomos todos criados simples e ignorantes, destinados a alcançarmos a felicidade. Vejam, ainda aqueles que estão em erro, ainda aqueles que estão ainda cometendo atrocidades, são nossos irmãos. E que um dia também alcançarão a condição de espíritos perfeitos, como nós também alcançaremos. Claro, cada um no seu tempo, cada um de acordo com o seu esforço, cada um de acordo com a sua vontade. Porque todos fomos criados por Deus com o mesmo propósito, com a mesma destinação. E Deus dará a todos nós as mesmas oportunidades. Quando digo as mesmas oportunidades, não significa que teremos as mesmas existências. Não, mas oportunidades de vivermos inúmeras vezes, passarmos por muitas experiências, para que possamos desenvolver em nós as virtudes que todos nós somos capazes de desenvolver. Então, o homem de bem não faz distinção. Ele não vai acolher melhor, não vai amar mais aquele que tem a mesma crença religiosa do que o outro, porque o outro não tem a mesma crença.
ele vai compreender, ele vai respeitar a crença do outro, mas ele vai ver o outro como seu irmão, do mesmo modo, também passando pelo processo de desenvolvimento, de crescimento. Mesmo aquele errando, aquele que erra, ele vai lastimar pelo erro do outro, mas não vai julgar, não vai condenar, não vai se achar superior ao outro, porque ninguém é superior a ninguém. Somos todos aprendizes, espíritos aprendizes, passando por experiências para crescermos, para progredirmos. Porque estamos todos inseridos em leis perfeitas, leis divinas perfeitas. E dentre elas, a lei do progresso, onde todos os espíritos vão progredir, vão evoluir e vão um dia alcançar a condição de espíritos perfeitos. Então o homem de bem vê todos os homens como irmãos, não faz qualquer distinção. Não vai menosprezar um em detrimento de outro. E nós, será que estamos agindo desse modo? Será que nós não estamos fazendo distinções? É claro que só fazendo aqui uma reflexão maior, né, ampliando um pouquinho mais, como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que não é possível amarmos, né, os amigos, ou melhor, os inimigos do mesmo modo que amamos os amigos, porque tem a questão de afinidade, pessoas que têm as mesmas ideias, né, os mesmos propósitos. Naturalmente, vai haver uma união maior. Mas isso não significa que nós devemos excluir o outro, que nós devemos colocar o outro como se não devesse também ser amado. E se nós não podemos amar do mesmo modo, pelo menos vamos nos colocar à disposição, quando possível, ajudá-lo, para que ele também se sinta bem, também caminhe com tranquilidade nessa vida e nas vidas posteriores. Então, o homem de bem, ele sempre estenderá as mãos a todos. Ele não fará distinção, ele não faz distinção entre aqueles que têm a mesma crença, a mesma raça. Ele olha a todos como irmãos. O homem de bem respeita o pensamento e convicção do outro. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, ou seja, condenação, aos que não pensam como ele. Então o homem de bem, ele vai respeitar a ideia, o pensamento, a convicção do outro. Ele não vai ficar condenando, tentando humilhar, como nós vemos muitas vezes, principalmente agora, em épocas, né, que nós temos as manifestações pessoais muito à mostra pelas redes sociais. Quantos debates, quantas críticas, quantas humilhações nós não vemos porque uma pessoa tem um pensamento diferente. O homem de bem, ele não vai condenar, ele não vai humilhar, ele não vai julgar. O homem de bem, ele vai respeitar as convicções sinceras. Ele não vai tentar humilhar aquele que pensa diferente, como nós vemos muitas vezes nas redes sociais ou em grupos, né, que se reúnem. Nós precisamos ter essa percepção de como estamos agindo. São nesses momentos que nós mostramos muito mais quem somos do que nós falamos sobre o outro. Na verdade, quando nós julgamos, quando nós condenamos, quando nós humilhamos o outro, nós estamos falando muito mais sobre nós do que sobre o outro. Nós estamos manifestando ainda a nossa imperfeição de não saber respeitar o pensamento e a convicção do outro, de não amar o nosso irmão, de não fazer, ou melhor, de fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito conosco. Nós gostamos de ser humilhados? Nós gostamos de ser condenados?
Então, o homem de bem não vai fazer isso. Então vamos analisar quais são as nossas atitudes, quais são os nossos pensamentos, quando nós temos as nossas ideias, os nossos pensamentos contrariados. Nós estamos agindo como homem de bem, respeitando o pensamento e a convicção do outro, ou estamos com o nosso orgulho ainda inflado, com o nosso egoísmo ainda imperando e estamos humilhando, ferindo e condenando o outro? Lembremos que também lá no Livro dos Espíritos, nós temos, os Espíritos nos esclarecem que quando uma ideia é perniciosa, quando alguém apresenta uma ideia perniciosa, é claro que nós devemos esclarecer sobre aquela ideia, mas nós devemos agir como Jesus agia, com doçura, pela persuasão e não pela condenação, ou de modo que viesse a ferir o outro. Então nós precisamos refletir um pouquinho mais quais são as nossas atitudes, porque o homem de bem respeita o pensamento e a convicção do outro. O homem de bem tem a caridade como seu guia. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Então vejam, o homem de bem, ele não deixa de praticar a caridade. Mas que caridade é essa? Né? Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona como era a caridade conforme entendia Jesus, os Espíritos responderam, né? O famoso BIP que nós sempre brincamos, né? É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejam, o homem de bem, ele sempre está sendo benevolente para com todos, não apenas para com seus familiares, para com seus amigos, por aqueles que têm as mesmas crenças. Ele é benevolente para com todos, ele é indulgente para com as imperfeições alheias, pois ele compreende que ele também é imperfeito. E ele perdoa as ofensas, porque ele sabe da necessidade que ele também tem de ser perdoado. Então, caridade é benevolência, é indulgência, é perdão. E nós sabemos que a benevolência, né, a caridade, nós temos a caridade benevolente e a caridade beneficente. A caridade beneficente é aquela caridade que nós doamos coisas, que é muito importante também, principalmente no momento em que estamos vivenciando tantas pessoas necessitadas de bens materiais. Mas nós precisamos ter a certeza de que além dos bens materiais que nós podemos contribuir, e isso é muito fácil talvez para nós, para aqueles que possuem os bens, mas a caridade mais difícil de ser feita é a caridade benevolente, é de fazer o bem ao próximo de todos os modos possíveis, é dando o ouvido amigo, é tendo paciência, é perdoando, é tolerando as imperfeições, é respeitando as ideias que são contraditórias às nossas. Então há muitas formas, muitos modos de realizar a caridade. E o homem de bem, ele aplica a caridade em todas as circunstâncias, não apenas na casa espírita, não apenas dentro da igreja, mas em todos os momentos, no lar, na igreja, na casa espírita, na rua, no trabalho, em todos os lugares. Não é possível ser homem de bem num lugar e não ser no outro. O homem de bem, ele é constante. Ele age do mesmo modo em todas as circunstâncias. Então, considera o homem de bem, considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece
a clemência do Senhor. O homem de bem, ele perdoa e esquece as ofensas. Ele não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então vejam, o homem de bem, ele perdoa verdadeiramente. O homem de bem não coloca o mas depois do perdoei. Perdoei, mas não existe esse mas. Ele realmente, não é que ele tem uma amnésia, não é que ele esquece o que houve. Ele consegue ressignificar aquilo. Ele consegue compreender a dificuldade do outro. Consegue também trabalhar as suas dores, os seus medos, as suas inseguranças. E consegue, por isso, fazer com que, mesmo lembrando do que o outro fez, aquilo não lhe fira mais, aquilo não faz com que doa. Então, o homem de bem, ele perdoa e esquece as ofensas. Para ele aquilo não tem mais importância, não tem mais relevância, pois todas as vezes que nós nos lembramos de algo do passado que nos ofendeu, que nos feriu, e se aquilo ainda dói em nós, é porque nós ainda não perdoamos, não conseguimos perdoar. Então é importante que nós venhamos a refletir para que aprendamos a perdoar, porque o perdão não beneficia aquele que é perdoado. O maior beneficiário do perdão somos nós mesmos, porque quando nós não perdoamos é como se permanecêssemos constantemente tomando um veneno, achando que estamos dando para o outro. Nós adoecemos. Há pesquisas científicas comprovando isso, que a ausência do perdão leva a desequilíbrios, além de espirituais, que nós já sabemos, também leva a desequilíbrios físicos, ocasionando doenças. Então, o maior beneficiário do perdão somos nós mesmos. Nós precisamos aprender a perdoar para que possamos ser realmente felizes. Então, o homem de bem, ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Vejam aqui, que o homem de bem, ele aplica na vida, em todos os momentos da vida, o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O homem de bem não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, o homem de bem não fica procurando e muito menos fica satisfeito em encontrar o defeito do outro. E também não quer colocá-los em evidência para diminuí-los, para humilhá-los. O homem de bem, ele tenta sempre, mesmo identificando o erro do outro, os defeitos do outro, o homem de bem não significa que será ingênuo, no ponto de não analisar, de não observar, não é isso. O homem de bem, ele vai observar, ele vai identificar, mas ele não vai ficar feliz em ver o defeito do outro. Ele não vai ficar feliz, não vai se alegrar em expor o outro. Ele não vai, aliás, expor o outro. Ele vai ao máximo ocultar isso. Agora, quando houver uma necessidade, porque aquele defeito pode prejudicar outras pessoas
e for necessário que seja colocado isso à mostra para que não haja outros prejuízos maiores, é claro que ele não vai se omitir, mas vai colocar de uma forma que venha atenuar o mal, né? Utilizando o bem para atenuar o mal, e não de forma a humilhar, a ofender, simplesmente sentindo prazer nisso. Continuando, o homem de bem estuda as suas próprias imperfeições. Vejam, não significa que o homem de bem não tenha imperfeição ou imperfeições. Ele tem, mas ele estuda e trabalha sem cessar em combatê-las. Então, o homem de bem, ele identifica as suas imperfeições, ele estuda quais são essas imperfeições, o quanto elas estão interferindo negativamente na sua vida e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que trazem em si alguma coisa melhor do que na véspera. E é esse o propósito que nós devemos ter, de buscarmos amanhã, ou melhor, hoje, sermos melhores do que ontem e nos esforçarmos para que amanhã seremos melhores do que hoje. Mas para que isso ocorra, é necessário que venhamos a analisar, a identificar, a estudar as nossas imperfeições. Mas isso nem sempre é fácil, porque dói. Dói muitas vezes admitir os nossos erros, mas é necessário. É necessário para que consigamos, nessa identificação, justamente, trabalhar para melhorar, para nos aperfeiçoarmos, para que amanhã sejamos mais felizes do que hoje, e hoje mais felizes do que ontem. Não é possível sermos felizes sem nos transformarmos, sem nos melhorarmos. Então, daí a necessidade do esforço que todos nós devemos ter. Então, o homem de bem não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Vejam, o homem de bem, ele não se sente superior, ele não tenta se sobressair às expensas do outro. Pelo contrário, ele quer auxiliar para que o outro também cresça, para que o outro também evolua. É o que os espíritos superiores fazem conosco. Eles identificam os nossos erros, as nossas imperfeições, mas sempre estão nos auxiliando, nos inspirando, nos trazendo orientações para que consigamos superar a nós mesmos, superar as nossas imperfeições e desenvolvermos as nossas virtudes, porque todos nós somos capacitados para isso. O homem de bem não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Então vejam, um homem de bem, ele não se envaidece, ele não tem a vaidade, ele não quer se sobressair sobre o outro, nem com sua sorte, com suas facilidades, porque ele sabe que hoje ele pode estar passando por uma situação de maiores facilidades, mas amanhã não. Porque nós estamos passando por circunstâncias que são necessárias para o nosso crescimento, mas se nós não aproveitarmos essas oportunidades de crescimento, teremos que passar por outras circunstâncias que de fato venham a nos impulsionar, nos induzir a nos transformarmos em pessoas melhores. O homem de bem usa
mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que lhe poderá, ou melhor, que poderá lhe dar, é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões. Então, o homem de bem sabe que se ele empregar os seus bens materiais apenas em benefício próprio, será um meio prejudicial a ele próprio, né? Por quê? Porque ele estará satisfazendo as suas paixões, mas estará deixando de cumprir com o propósito a que veio com esses bens, que talvez promover o progresso, o auxílio daqueles que estão ao seu redor. Então, o homem de bem, ele usa dos bens que lhe são concedidos, mas ele sabe, ele tem consciência que esses bens lhe são concedidos de forma temporária, como um depósito, para que ele faça bom uso. E esse bom uso não é para a exclusiva satisfação pessoal, para atender às suas paixões. O homem de bem, nas relações sociais, trata os homens com bondade e benevolência. Se alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Então, nas relações sociais, se o homem de bem, ou melhor, o homem de bem, se estiver numa situação de autoridade, ele vai utilizar dessa sua posição para erguer, né, a moral daqueles que lhe são subordinados, e não para humilhá-los, não para esmagá-los com seu poder, com seu orgulho. Já o homem de bem, por outro lado, que seja o subordinado, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente. Então, o homem de bem, que está, por sua vez, como subordinado, não vai ficar lamentando com inveja do seu superior, daquele que tem mais. Ele vai exercer o seu papel com humildade, com simplicidade, com amor. Claro, buscando a sua melhoria, né? Talvez para melhorar a sua condição, mas não com inveja, não com rancor, não com ódio, mas com amor no coração. O homem de bem, enfim, respeita nos semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. E vejam, esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. Tudo que nós tratamos até agora não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem estiver se esforçando para possuí-las já estará no caminho para possuir também as demais. Tudo isso que nós tratamos aqui está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sob o título O Homem de Bem. Mas vejam, meus irmãos, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados que nós tratamos do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam
ou vacilam? Esta afirmação está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Os Bons Espíritas. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vimos quais são as qualidades do homem de bem. Vimos também que o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, quando de fato se esforça, ele deverá ser como o homem de bem. Não há como sermos um verdadeiro espírito, um verdadeiro cristão, se não formos homens de bem. E o espiritismo bem compreendido, bem sentido, forçosamente nos conduz a exercermos, a trabalharmos essas qualidades em nós. E nós devemos sempre lembrar da frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Então vamos analisar o quanto estamos nos esforçando, o quanto estamos nos transformando, desde quando iniciamos os nossos estudos, a nossa jornada no movimento espírita, na casa espírita ou nas leituras espíritas, o quanto nós nos transformamos moralmente, o quanto nós estamos nos transformando, nos esforçando para transformarmos. Então vamos refletir sobre isso. Vamos, todos os dias da nossa vida, buscar identificar as falhas que temos, sem medo, porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos. E não precisamos temer a imperfeição, mas precisamos identificar a imperfeição, o grau em que se encontra, para que possamos, aos poucos, nos esforçando a cada dia, nos transformarmos cada vez mais num homem de bem, no verdadeiro espírita, no verdadeiro cristão. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um dia, uma tarde, uma noite abençoada. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.